Boa noite a todos os irmãos, que nós possamos ter a bênção do nosso Senhor Jesus mais uma vez e que Ele nos permita falar daquilo que nós também tanto precisamos ouvir. Muito provavelmente os irmãos conhecem esse cartaz aqui, é um cartaz muito conhecido: mantenha calma e siga em frente. Ele foi um de 3 cartazes confeccionados pela Inglaterra no começo da Segunda Guerra Mundial, pedindo calma e confiança para a população diante daquele momento sombrio que eles iriam atravessar. Porém, esse cartaz não foi divulgado na época. Os outros 2 foram, e esse ficou guardado para um momento mais complicado. No caso de um bombardeio em terras inglesas ou de uma invasão. O que não aconteceu, então, esse cartaz ele não foi divulgado, e 50 anos depois é que ele foi encontrado numa loja de livros usados, num sebo, e obviamente a dona da loja adorou o livro, adorou o cartaz, enquadrou ele e começou a vender depois de um ano. E esse cartaz, então, ele se tornou muito famoso. E obviamente não é pelo seu design, né? É a mensagem que traz nele. E sobre essa mensagem, o cineasta Temujin Doran, não deve ser essa a pronúncia certa, ele diz assim: trata-se de uma voz histórica que oferece uma mensagem simples e sincera para inspirar a população a superar tempos difíceis. É um conselho que nunca envelhece. Mantenha calma e siga em frente. E nós estamos enfrentando momentos difíceis. Já não bastava todos os outros momentos da nossa vida, as dificuldades que nos surpreendem, nós temos um grande momento difícil. E é importante a reflexão desse apelo à alma, esse apelo emocional, esse apelo espiritual, de manter a calma e não desistir, seguir em frente. A sociedade precisa de nós ativos, confiantes. A nossa família precisa que nós continuemos confiantes, com ânimo, sendo uma referência de calma e de tranquilidade. É o que se espera de alguém espírita, de um cristão, alguém que tem confiança em Deus, que se mantenha calma diante dos fatos momentosos, diante das dificuldades que surgem. Sérgio Lopes, no seu livro Código do Monte, eu tenho a capa aqui para que os irmãos possam ver. Esse livro ele vai trazer as virtudes do Sermão da Montanha. Então ele pega cada sermão, cada bem-aventurança do Sermão da Montanha e coloca como uma virtude que deve ser conquistada pelo ser. Inicia-se pela humildade: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E é a virtude básica, e depois todas as outras dependem das anteriores. E a terceira virtude, a terceira bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E ele vai trazer uma questão muito interessante quando ele fala dessa importância de sermos mansos. Ele dá um exemplo do trânsito, de discussões onde a pessoa perde a calma. Quando eu perco a calma, eu estou sendo controlado pelas situações adversas. Eu não tenho controle de mim mesmo e eu não tenho controle da situação. Quem me controla são os outros, são as outras situações. Então ele vai comentar que o manso possui a si mesmo. Ele é dono de si. Ele controla as suas emoções. Ele controla o seu ambiente. E deixar-se levar pelo descontrole pode ocasionar muitos problemas. Problemas fisiológicos, problemas psicológicos, como úlceras, gastrites, outros traumas. Quando eu perco a calma e fico muito estressado,
o corpo começa a produzir substâncias para reagir a essa situação. Então é músculos tensos, coração acelerado, sudorese. E aí eu começo muitas vezes a ficar cada vez mais preocupado, eu vou aumentando a preocupação com perguntas. Digamos que você vai sair para uma reunião e está atrasado, o trânsito está complicado. No momento em que eu encaro o trânsito como um problema, e um exemplo que o psicólogo André de Souza traz para nós, no momento em que eu encaro como um problema, começa o estresse. Então começam as respostas do corpo, que está utilizando o teu corpo como uma válvula de descarga para aquelas emoções negativas. Então vem os problemas fisiológicos, e aí vem as preocupações, eu vou chegar atrasado, eu vou ter problema com o chefe, problema com o cliente, e aí eu vou chegar em casa mais tarde, e eu estou de dieta, eu tenho que jantar antes das 8, e se eu jantar depois das 8 eu vou comer menos, e aí se eu comer menos eu vou ter fome de noite, eu vou acordar no meio da noite, não vou dormir direito, e no outro dia de manhã eu vou estar com sono. Então eu vou aumentando as minhas preocupações, e isso se torna ansiedade. Então, se eu não tenho um controle sobre mim mesmo, isso pode desencadear uma série de outros problemas, muitos mais graves, problemas para mim e problemas para os outros. Então é importante que eu tenha um controle sobre mim mesmo, que eu mantenha calma diante das situações. Sérgio Lopes, ele segue então comentando que quando eu vivo nessas ansiedades, sempre preocupado com o que vai acontecer, não dando atenção ao momento próprio, o momento de agora, eu acabo ficando muito satisfeito com a vida, porque eu acabo não realizando nada direito. Se eu estou no trabalho, eu penso que eu deveria estar com a família. Se eu estou brincando com meus filhos, eu penso que eu deveria ter dado atenção à minha esposa. Se eu estou com a esposa, eu penso que eu devia estar trabalhando. E aí eu não realizo nada, e isso me traz insatisfação pessoal. E às vezes insatisfação com a própria vida. Então a pessoa calma, ela tem um controle sobre si mesma, e ela faz cada ação dentro da ação. Ela está ali. Ela concentra-se. Ela procura controlar. E isso traz uma tranquilidade. Vai diminuindo os níveis de ansiedade e vai diminuindo os níveis de preocupação que a pessoa tem, auxiliando-se e auxiliando os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre a fé, vai ter assim: a calma na luta é sempre sinal de força e de confiança. A violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então a pessoa calma diante das situações e que realiza as atitudes com tranquilidade, ela tem uma fé em si mesma. Ela tem um conhecimento das suas capacidades, um conhecimento real das suas capacidades, porque a fé, essa fé, ela vem de humildade. Então a pessoa humilde, ela deposita mais confiança em Deus do que em si mesma. E justamente por ser humilde, ela sabe que ela não é dona de privilégios divinos, e muito menos recebedora de castigos de Deus. Então ela sabe que ela tem que enfrentar as suas dificuldades e que as suas ações podem alterar o resultado disso, e que o seu controle vai melhorar, vai ajudar a resolver a situação, e que o descontrole pode piorar muito aquela situação que ela está vivendo, prejudicando muito mais ela e os outros. E esse texto vai trazer uma diferença interessante entre a fé cega e a fé raciocinada. E a fé cega é aquela que não consegue suportar os momentos de dificuldade. É aquela que, diante do problema grande, culpa Deus, culpa o destino, e não consegue entender que aquilo está acontecendo para o aprendizado dela e que ela deve ter o controle sobre aquilo. E a fé raciocinada, ela vem a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz, ela vem justamente de informações que nós temos e de lógica, de percepção da situação, e um conhecimento de que a nossa ação tem muito valor. Um auxílio divino em cada atitude, e que, não importando a situação que eu estou vivendo, eu tenho condições de superar. A situação está ali para ser superada. Então, não importa o que aconteça,
eu continuo confiando em Deus, eu continuo confiando no Cristo, na espiritualidade, e continuo confiando em mim mesmo. E quando nós comentamos sobre a questão de manter a calma e de fé, e desses momentos complicados que são como a tempestade que atinge um barco, nós nos lembramos dessa passagem que está no Evangelho de Marcos, também está no Evangelho de Lucas, quando Jesus acalma a tempestade. E o Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná traz esse texto de uma forma muito bonita, onde eles dizem que quando os pensamentos tormentosos cobrirem com um escuro véu o horizonte das tuas esperanças e a barca do teu coração agitar-se desgovernada sobre as ondas, lembra-te, caía a tarde e a multidão ainda estava reunida na praia. Desde o amanhecer, Jesus vinha atendendo às incontáveis súplicas de todos aqueles que o buscavam. Mãos e lágrimas roçavam-lhe o rosto e a túnica, antes tão limpa e alva, agora toda manchada de lamentos. Com dificuldade que Jesus atravessa a multidão dos sofredores, deixando atrás de si um rastro de consolo e conforto. Iniciava o anoitecer quando a barca de Pedro veio recolher a preciosa carga. Jamais Jesus havia evidenciado tamanho sinal de cansaço. Acomodada sobre uma almofada de couro, sua majestosa cabeça pendeu sobre o peito como um girassol real despedindo-se ao poente. Seus lábios deixaram escapar um longo suspiro antes de adormecer profundamente. Seus amigos pescadores, não ousando perturbar-lhe o merecido sono, navegavam com extremo cuidado, acompanhados pelos sussurros da doce brisa. O lago de Genazaré, mar da Galileia, assemelhava-se qual a um espelho prateado refletindo o luar, tranquilo e sereno, como o mestre adormecido. Faltava pouco para completar a travessia quando tudo mudou-se. O tempo irou-se assim, sem nenhum aviso, e as nuvens adensaram-se, transformando-se em tenebrosa tempestade. Os ventos levantavam ondas e açoitavam a barca que parecia que estava enfrentando um vigoroso e destemível titã. Pedro, usando toda a sua força e experiência nos remos, gritava ordens que se perdiam entre as gargalhadas dos trovões e dos relâmpagos. Os discípulos, então, assustados, correram acordar Jesus, que ainda dormia, e gritaram juntos: Mestre, nós vamos morrer, e continuas aí dormindo? Jesus, então, assim desperto, equilibra muito bem o corpo cansado na barca que por pouco não naufragava. A sua silhueta estava envolvida numa misteriosa luz, quando, erguendo os braços, ordenou à tempestade: Calai-vos. E voltando-se para os homens, disse: Homens, acalmai-vos. Aonde está a vossa fé? E os ventos emudeceram, as ondas baixaram, e o barco voltou, e o lago voltou à sua calmaria inicial. E agora os discípulos, entre admirados e aliviados, voltaram aos remos, e a barca seguia num ritmo compassado com o coração daqueles pescadores que se perguntavam: quem é esse homem a quem os ventos obedecem? Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, traz uma reflexão sobre essa passagem, quando Jesus acalma a tempestade. Que Jesus nos pede claramente a necessidade da manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a fé. Ela deve aparecer. Na atualidade, segue o benfeitor, inúmeros companheiros pedem a cooperação direta do Cristo. O socorro sempre vem, porque a misericórdia é infinita, mas depois que vencida a dificuldade,
devemos esperar a pergunta de Jesus: aonde está a vossa fé? Outros obstáculos virão, até que nós aprendamos a dominar-nos e a, educando-nos, vencendo as dificuldades serenamente, entendendo essas dificuldades como lições recebidas. Então a nossa barca enfrentará muitas tempestades, até que nós aprendamos a lidar com elas com serenidade e com calma. Nós podemos também pensar nessa passagem que quando a mensagem de Jesus está adormecida em nosso coração, vem o desespero. Esse desespero que nós temos visto em muitas situações é falta de uma confiança em Deus, falta de uma religiosidade, de uma ligação com Deus. Porque se a minha vida é muito voltada ao materialismo, é muito fácil o desespero. E nós estamos enfrentando uma grande dificuldade. Como nós comentamos, estamos enfrentando essa pandemia e temos visto muita bondade, muitos gestos de caridade, mas também muito egoísmo, muitas atitudes tristes e lamentáveis que derivam justamente da falta de calma, de controle de si mesmo e de uma falta de religiosidade, de uma falta de confiança em Deus, de confiança no Cristo, de confiança em benfeitores. E ali, como Sérgio Lopes comenta no seu livro, é importante a calma e o controle para não tomar atitudes que vão levar a prejudicar o próximo. Porque se eu tomo uma atitude egoísta que prejudica alguém, eu serei responsável por esse prejuízo. Se alguém teve problemas sérios por uma atitude minha, será mais uma conta a ser acertada diante da consciência cósmica para a minha vida espiritual, para o meu processo evolutivo. Então, diante das tempestades que nos atingem, eu devo acordar a mensagem do Cristo em mim. Pegar o exemplo dele, tentar seguir esse exemplo dele que manteve a sua serenidade e amorosidade e caridade diante de todos os momentos e acalmar-me diante da tempestade, para que eu possa tomar atitudes coerentes e controladas que me tragam paz de espírito e que não me tragam arrependimentos depois e compromissos futuros, aflições futuras. André Luiz, no seu livro Conduta Espírita, no capítulo Perante os Fatos Momentosos, ele nos recomenda justamente manter-nos as emoções ordenadas, em calma, diante das ocorrências momentosas, então, diante desses fatos como catástrofes, como as epidemias, como fenômenos geológicos e qualquer outros. Acalmar-se é acalmar os outros, diz o autor espiritual. Isso é uma reflexão interessante. Acalmar-me é acalmar os outros. Isso nos lembra, e os irmãos devem conhecer também, a passagem de quando Chico Xavier estava num avião indo de Uberaba a Belo Horizonte, e o avião começa a ir para um lado e para o outro, fazer algumas piruetas, e as pessoas vão ficando nervosas, elas vão começando a gritar, vomitar, apertar o cinto, pedir a Deus, e aquele desespero todo toma conta de Chico Xavier. E ele também começa a gritar, começa a pedir socorro a Deus. Valei-me, meu Deus! Ele fica gritando. E depois de uns 20 minutos desse desespero todo, entra o espírito Emmanuel no avião. E os irmãos não enxergaram o espírito, mas Chico Xavier, com a sua mediunidade, ele consegue enxergar. Então Emmanuel diz: o que houve, Chico? Né? Que sei que está acontecendo. Eu vi você me chamar. E Chico explica que ele está apavorado com o momento da morte e que está gritando por causa disso, porque ele acha que ele vai morrer. E Emmanuel diz assim: você não acha que você deveria calar-se, parar com isso, dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? E o Chico diz: mas é o momento da morte e nós estamos muito assustados com esse desastre. E o Emmanuel diz: tá, então se tu acha que tu vai morrer, então morra com educação. Cale-se e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com os seus gritos. Morra com fé em Deus.
E isso é interessante porque Emmanuel nunca deixou o Chico se levar pelo vitimismo, o que é importante para nós. Não nos considerarmos vítimas da situação. Mas essas dificuldades fazem parte do cardápio existencial, como diz Bezerra de Menezes. Provas e expiações fazem parte da nossa vida. As dificuldades vão nos atingir. Então é importante eu não me considerar vítima e manter a calma para não afligir os outros com os meus gritos, com o meu desespero. No desespero eu perco o controle sobre mim mesmo e eu não tomo atitudes corretas. E posso inclusive tomar atitudes que vão me trazer arrependimento depois, que vão complicar a minha vida. Então é importante manter a calma diante de qualquer situação. É isso que o Cristo nos pede na tempestade, e é o que Emmanuel está dizendo para o Chico: acalme-se, dê prova da sua confiança na imortalidade, seja um exemplo para os outros de calma, de fé em Deus. Então que as pessoas olhem para você e vejam, ali está alguém que confia, ali está alguém que tem fé. E que melhor exemplo que o Cristo, enfrentando tudo que ele enfrentou, a crucificação, sem nunca mostrar qualquer violência ou qualquer reclamação, dando a maior prova de confiança em Deus, na mortalidade da alma que nós podemos ter na nossa história. O Cristo ter aceitado aquilo para nos trazer o exemplo do perdão e da caridade, dando plena demonstração da confiança em Deus e da confiança nessa imortalidade. Nós também nos lembramos de uma outra história, quando nós falamos a importância de acalmar-se para acalmar os outros e de manter o controle para resolver as situações. Uma história de uma amiga minha que ela trabalhava numa empresa de eventos, faziam casamentos, formaturas, e num casamento ela tinha sido responsável por separar a música que a noiva ia usar na entrada. Então a música mais importante do casamento. E ela levou o pendrive para o cara que ficava no som e, a princípio, tudo certo. Quando a noiva foi entrar, o cara apertava para a música tocar e a música não ia. Não tocava. E aí a chefe dela então ficou enlouquecida. Ficou nervosa, ficou apavorada, já começou a tratar mal essa minha amiga, dizendo que ela não cuidou do que ela fez, que ela não teve responsabilidade. E a minha amiga é uma pessoa muito calma. E ela disse: não, mas eu conferi tudo, eu testei essa música. E foi lá no computador e viu que o pendrive não estava bem conectado. Ele só aparecia, mas não tocava a música. Então ela só conectou o pendrive e a música começou a tocar. A chefe dela podia ter tido um infarto de ansiosa e não iria resolver o problema. Podia ter feito o escândalo que fosse e a música não iria tocar. O que resolveu a situação foi a calma dessa minha amiga, foi a tranquilidade dela. Se ela fica nervosa também, as duas podiam começar a brigar, podia ocorrer demissão, podiam não ser mais amigas, e a noiva não ia entrar, porque a música não ia tocar. Então foi só aquela calma no momento de dificuldade. Então a barca enfrentando a tempestade sem desespero e confiança nela, porque ela tinha feito o trabalho dela correto, que resolveu aquela situação, aquele problema. E nós podemos lembrar então da passagem do Cristo, do Evangelho de Lucas, do capítulo 12, ou Mateus, no capítulo 6, quando ele diz que quem é que, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar 1 milímetro à sua estatura? Quem é que, por mais ansioso que esteja, consegue mudar alguma coisa? Só se muda com calma, só se resolve com calma. E aquele desespero, aquele falta de controle, poderia só ter ocasionado mais problemas ainda, como deve ter ocasionado. Então, vai seguir André Luiz no seu texto, no Conduta Espírita, dizendo que, diante desses fatos momentosos, nós devemos nos resguardar no abrigo da prece. Resguardar-se no abrigo da prece diante de todos os transes aflitivos da existência. Se a chefe dessa minha amiga, naquele momento de dificuldade, tivesse feito uma prece,
A solução do problema era capaz de ter lhe vindo como uma intuição. Teria solucionado o problema, muito provavelmente, e não teria ocasionado todo esse problema. Então a prece, ela vai nos proteger. Ela vai estabelecer uma comunicação com a espiritualidade e dali virá auxílio, virá intuição, virá um auxílio para essa calma, virá um auxílio para manter esse controle, para poder solucionar os problemas, as tempestades, para poder enfrentar as tempestades com mais serenidade. Mas justamente essa falta de oração, justamente a falta de ligação com Deus causa muito esse desespero. André Luiz vai dizer ainda que as provações gravitam na esfera da justiça divina. Então nós devemos aceitar as decepções da vida, maiores ou menores, como uma manifestação dos desígnios superiores. Deus não erra. Essa visão que a doutrina espírita traz para nós é muito bonita e é muito importante, que Deus não erra, de que tudo tem um plano superior, e é um plano de bondade, é um plano de justiça, é um plano para o nosso bem, para o nosso crescimento. E no momento em que eu tenho isso como uma certeza dentro de mim, eu encaro justamente as situações como um aprendizado, como uma oportunidade que Deus nos dá para crescimento, porque Ele não errou com nós. Não é um descuido divino aquilo que está acontecendo. E com a prece eu consigo ir me abrigando, me protegendo diante dessas dificuldades. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Então nós temos as nossas situações, os nossos aprendizados a serem realizados e as nossas expiações para serem compensadas. Então é necessário que eu jamais desista da minha vida, jamais desista de fazer o bem, jamais desista de continuar o que eu estou fazendo de bom diante das dificuldades, diante daquilo que cumpre me realizar. Então mantenha a calma e siga em frente. Não desista. Siga. Semana passada escutamos uma frase muito interessante da professora Vivian Almeida, doutora em economia, num podcast de política internacional, e ela estava falando sobre o Covid-19, onde ela diz que nós estamos todos numa tempestade, mas cada um em um barco diferente, cada um no seu barco próprio. E é bem verdade, porque a dificuldade é para todos, porém cada um está sendo impactado de uma forma, de dando o seu jeito. Porque é como diz André Luiz, cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Cada um temos as nossas situações a serem resolvidas. E nós só resolveremos essa situação com calma e com união. No mesmo livro, André Luiz vai dizer no capítulo Perante a Pátria que nós devemos sempre nos preocupar com o coletivo ao invés daquilo que é individual. Se eu tenho alguma reivindicação a ser feita, que seja feita pensando em todos e não só em mim, porque ergue-se a felicidade imperecível de todos do pedestal da renúncia de cada um. A felicidade de uma sociedade vem da renúncia que cada um faz, e essa situação de agora, ela exige renúncias, porque nos pede para ficar em casa, no isolamento das pessoas que nós amamos. E é justamente essa renúncia de cada um que vai trazer a felicidade a todos, porque foi com as grandes cidades parando que as menores cidades conseguiram conter melhor. Então é quando nós paramos, nos isolamos, nós estamos, na verdade, ajudando. E Divaldo Franco vai dizer que uma lição desse vírus é que a arma contra ele é o amor. Então é justamente isso, mantendo a calma e seguindo a bondade, seguindo bom, fazendo bem ainda, sem desanimar, é que nós vamos conseguir vencer essa dificuldade. É que nós vamos conseguir superar isso, porque a minha atitude auxilia o próximo. Então a calma vai fazer com que, a calma e a confiança em Deus vão fazer com que eu supere essa situação, com que eu faça aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que é recomendado pelos órgãos de saúde, pela ciência, sem desespero, sem perder o controle.
e tomando atitudes então calmas e controladas que me ajudam e ajudam os outros. E aí eu consigo ir superando a dificuldade e vou vencendo e superando cada situação e vou conquistando a virtude da mansitude, a virtude da calma, que é muito importante para o meu processo evolutivo, que é muito importante para a minha vida. Então, os percalços da vida surgem para cada espírito segundo as exigências dos próprios débitos. Cada um lida com a situação diferente porque cada um tem débitos diferentes, cada um tem responsabilidades diferentes. E isso é importante saber. Ter essa visão maior da situação, a visão mais ampla, que vai nos trazer mais calma. Porque tudo isso vai passar. Essas dificuldades, elas vão passar. O problema vai ir embora. Então os fatos, os momentos, eles vão passar. E o que vai ficar? Joan de Ângeles vai nos dizer no seu livro Ilumina-te, no capítulo Assim Passa, que conhecimento, caridade e amor nunca passam, permanecendo como uma sabedoria espiritual, dentro da conquista do ser na sua imortalidade vitoriosa. Então eu posso perguntar, quando essa tempestade passar, o que foi que eu aprendi? O que foi que ficou? Ficou, será conhecimento, caridade e amor? Ou ficou algum gesto de egoísmo? Ficou algum gesto que vai me trazer arrependimento? Será que eu ajudei os outros? Será que eu fiz aquilo que eu podia? Ou será que eu me comprometi mais ainda perante a consciência cósmica, perante a minha vida imortal? Porque nós somos espíritos imortais. E cada ação nossa de hoje influencia a próxima no futuro. Então cada tempestade é um aprendizado. São nas tempestades que se conhece os grandes navegadores. E ele é um grande navegador porque ele enfrentou muitas tempestades. Porque ele superou elas. É o pedido do Cristo para que nós tenhamos fé. Fé em nós, fé nele. E mantemos a calma. E seguimos em frente. Que nós possamos controlar as nossas emoções. Que nós possamos controlar as nossas atitudes, manter calma, manter tranquilidade diante de cada situação. Que nós possamos estabelecer rotinas de auxílio próprio, de meditação e de oração, a fim de nos mantermos calmos e tranquilos, ajudando os outros diante dessa pandemia e diante das outras dificuldades que a vida nos apresenta. Todos nós estamos sendo exigidos bastante agora. Então é importante buscar auxílio, é importante buscar um conhecimento de si mesmo, saber o que é que está me afetando. Na questão 919 do Livro dos Espíritos nós temos essa informação do autoconhecimento. O que me deixou magoado, o que me deixou triste, o que eu fiz hoje, fiz algo de bom, alguém tem algo a se queixar de mim, eu vou me arrepender do que eu fiz? São reflexões importantes a serem feitas para que nós, diante desses momentos, vamos nos conhecendo e aprendendo a superar essas dificuldades, mantendo sempre a calma, sem nunca desistir, sem nunca desanimar, seguindo o conselho que o nosso mestre pediu para nós. Seriam essas as nossas reflexões da noite de hoje. Eu agradeço muito pela atenção de todos e vamos fazer então uma prece de encerramento. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que nos é dada, desse estudo, desse aprendizado. Agradecemos as oportunidades da tecnologia que nos permitem continuar trabalhando nessas tarefas que tanto nos agradam. Pedimos, Senhor, o teu auxílio, sempre, em cada momento. Pedimos a inspiração dos benfeitores espirituais para que eles possam continuar ao nosso lado, nos trazendo tranquilidade e serenidade em todos os momentos. Que nós possamos seguir a nossa vida com fé, com confiança em Deus, nesse nosso amigo Jesus que nos ama tanto, auxiliando assim a nós e aqueles que nós amamos. Que assim seja.